Meu nome é Laura, tenho 72 anos e por muito tempo fui aquela mulher que todo mundo na família chamava de a velha coitada. Fui criada no interior, sempre trabalhei duro. Casei cedo, fiquei viúva cedo também. Criei meus 2 filhos praticamente sozinha, sempre com muito esforço. Passei a vida costurando, cuidando da casa, vivendo com o pouco que a aposentadoria dava. Nunca fui de luxo. Minhas roupas sempre foram simples. Meu chinelo sempre surrado. Meu armário sempre com as mesmas panelas velhas. Para minha família, eu era invisível. Uma figura de canto, que só servia para cuidar dos netos, fazer almoço de domingo e emprestar um dinheirinho de vez em quando. Mas o que ninguém sabia é que eu escondia um segredo capaz de virar tudo de cabeça para baixo. Anos atrás fui trabalhar como cuidadora de uma senhora chamada Dona Eunice, uma mulher solitária, sem filhos, mas com uma fortuna que ela sempre manteve em silêncio. Fiquei com ela por quase uma década. Cuidei com carinho, fiz companhia, segurei a mão dela nos últimos dias de vida. E foi só depois que ela partiu que descobri que ela tinha deixado tudo para mim. A casa enorme, a conta bancária, as aplicações, até um terreno no centro da cidade. Tudo, absolutamente tudo, no meu nome. Quando recebi a notícia no cartório, quase desmaiei. Eu, que nunca tive nada, agora era dona de uma fortuna milionária. Mas naquele momento, eu não senti felicidade. Senti medo. Senti desconfiança. Sabia exatamente o que ia acontecer se a notícia se espalhasse. Minha família, que nunca me dava nem bom dia direito, ia virar um bando de cordeiros falsos, cheios de abraços e promessas. Foi então que tomei a decisão mais ousada da minha vida. Decidi guardar segredo. Não contar para ninguém. Ia continuar vivendo como sempre vivi, só para ver quem realmente me amava de verdade. Nos dias que se seguiram, eu continuei levando a vida como sempre. Acordava cedo, passava o café, varria o quintal, lavava minhas roupas no tanque. Nada de luxo, nada de mudanças. Nem uma peça de roupa nova eu comprei. Era tudo exatamente igual. Como se eu ainda fosse aquela velhinha pobre, invisível e esquecida. Mas dentro de mim, eu observava tudo com outros olhos. Meu filho mais velho, o Antônio, sempre aparecia com aquela cara de enfado, como se visitar a mãe fosse uma obrigação incômoda. Chegava, pegava um copo de água e logo começava. Mãe, a senhora podia vender esse terreno dos fundos, viu? Só tá juntando mato. Dava pra fazer um dinheirinho? Dinheirinho? Mal sabia ele o tamanho do que eu tinha nas mãos. Minha filha, a Renata, também não ficava atrás. Sempre que vinha, era a mesma ladainha. Mãe, a senhora podia passar a escritura da casa pro meu nome, né? Assim a gente já resolve tudo. E não tem dor de cabeça depois. Dor de cabeça? Eles nem sabiam que eu podia comprar meia dúzia de casas iguais àquela se quisesse. Mas eu só sorria, com aquele sorrisinho manso que aprendi a cultivar ao longo da vida. Fingia que nem entendia as indiretas. Fazia o café, servia bolo seco e deixava eles falarem. No fundo, cada palavra deles era como um prego a mais na tampa do caixão da confiança. Eles não perguntavam da minha saúde, não perguntavam se eu precisava de algo, não falavam de saudade nem de carinho, só pensavam em bens, em herança, em patrimônio. E quanto mais eu ouvia, mais certeza tinha de que meu plano era certo. Eu ia continuar em silêncio, ia observar cada atitude, ia ver quem realmente me amava e quem só via em mim um pedaço de papel com valor. Depois de tantas indiretas disfarçadas e visitas por conveniência, eu decidi que era hora de começar o meu teste. Nada escandaloso, tudo sutil, discreto, como quem não quer nada. Na primeira semana, deixei escapar uma frase jogada, como quem fala sem pensar. Falei para eles: vocês acreditam que a dona Zulmira, aquela vizinha que morreu, deixou uma herança pro sobrinho? Tem gente que nasce com sorte mesmo. Observei. Os olhos do Antônio brilharam na hora. Ele disfarçou um pouco, mas logo disse: herança? Ah, mas hoje em dia ninguém mais deixa nada pra família, mãe.
O povo prefere deixar para estranho. Renata logo emendou. É verdade, mas também tem filho que some mesmo. Aí depois não adianta reclamar. Fingi que ri, como se estivesse concordando. Por dentro, eu já sabia. Estavam de olho. Na semana seguinte fiz outra armadilha. Comprei uma toalha de mesa nova. Coisa simples, de feira, mas que destoava das minhas coisas antigas. Assim que viram, foi a mesma reação. Ué, mãe, comprou coisa nova? Tá podendo, hein? Antônio comentou com aquele sorrisinho enviesado. É, mãe. Depois diz que não tem dinheiro, mas tá se arrumando por aí. Renata soltou em tom de brincadeira. Eu só respondi. Ah, às vezes a vida guarda umas surpresas pra gente. Pronto. Foi o bastante para plantar o veneno. Eles começaram a vir mais vezes. Chegavam com presentinhos baratos. Pão, bolacha, até uma caixa de bombom eu recebi. Tudo para tentar puxar conversa, sondar, cavar. O tom também mudou. Mãe, a senhora tem estado tão bonita ultimamente. Até seu cabelo tá com mais brilho. Renata dizia tentando parecer carinhosa. Antônio começou a me chamar de minha rainha. Coisa que nunca tinha feito nem no Dia das Mães. Mas eu conheço cada um deles. Sei quando o interesse fala mais alto que o coração. Por fora, eu sorria, tomava café, ouvia as baboseiras. Por dentro, eu pensava, podem continuar fingindo. Eu vou assistir tudo até o fim. E quando chegar a hora, quem vai decidir o final dessa história sou eu. Depois de ver como eles reagiram aos meus testes discretos, eu decidi apertar um pouco mais o cerco. Numa tarde qualquer, durante o café, larguei uma frase, como quem desabafa sem querer. Eu disse, sabe o que é? Tô pensando em fazer uma reforma aqui em casa. O quintal tá tão feio. E eu ando com umas economias guardadas, né? Talvez dê pra fazer algo. A reação foi instantânea. Antônio quase engasgou com o café. Renata arregalou os olhos e logo disfarçou com um sorriso forçado. Mas é claro, mãe. A senhora merece. Se precisar de ajuda para orçar, eu conheço um pedreiro de confiança, disse Antônio, quase se jogando para cima de mim. Renata foi mais rápida e disse, imagina. Deixa comigo, mãe. Eu conheço um rapaz que faz tudo pela metade do preço. E se a senhora quiser, eu mesma gerencio a reforma. Eu observava cada gesto, cada olhar, cada sorriso falso. Pela primeira vez, vi os dois disputando quem seria o mais prestativo. Na semana seguinte, eles começaram a me mimar de um jeito tão descarado que chegava a dar vergonha. Antônio apareceu com um frango assado, coisa rara, e disse, trouxe para a senhora, mãe, feito com carinho. Renata chegou logo depois com uma sacola de mercado e falou, comprei umas frutas frescas para a senhora. Sei que anda precisando cuidar da saúde. Nunca na vida tinham feito isso, nem quando eu estava doente. Começaram a me convidar para almoços, coisa que jamais acontecia. Um dia aceitei e fui na casa do Antônio. Ele me serviu como se eu fosse uma rainha e ainda disse, mãe, se a senhora quiser, pode ficar aqui em casa mais uns dias, tá? Assim a gente mata a saudade. Renata não ficou atrás. Dias depois, quando fui lhe fazer uma visita, ela disse, já falei pro meu marido que a senhora pode passar o próximo fim de semana com a gente, se quiser. Vai ser ótimo termos um tempo juntas. Eu sorria, sempre com aquele ar manso, como quem não vê malícia em nada. Mas por dentro, eu pensava, olha só como o cheiro do dinheiro muda o gosto até do café amargo. Eles nem se davam conta do quanto estavam sendo transparentes. Na cabeça deles, eu era uma idosa ingênua, fácil de ser manipulada. Mal sabiam eles que cada movimento estava sendo anotado no meu caderno invisível. Cada interesse disfarçado, cada gentileza comprada, cada abraço forçado. Tudo era parte do meu teste. E eu já começava a enxergar claramente quem eram, de verdade. Depois de ver como eles se estapeavam por um simples boato de reforma, eu resolvi lançar minha cartada mais ousada. Numa tarde de domingo, com os dois sentados à mesa da cozinha,
Entre bolacha de água e sal e café morno, deixei escapar a seguinte frase. Sabe, estava pensando esses dias e acho que vou doar tudo o que tenho ainda em vida. Assim evito confusão depois. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Antônio ficou paralisado, segurando a xícara no ar, como se o mundo tivesse congelado. Renata quase derrubou o pote de açúcar. Doar, mãe? Ela perguntou, tentando soar casual, mas a voz falhou no meio. Ué, tô viva, né? Respondi. Pra que deixar pros outros brigarem depois que eu morrer? Prefiro decidir em vida. Aí cada um cuida da sua parte. Eles se entreolharam, como cúmplices de um crime mal feito. Antônio foi o primeiro a se manifestar dizendo: Mas mãe, tem certeza disso? Essas coisas precisam ser bem pensadas. A senhora sabe que nem todo mundo sabe cuidar de dinheiro. Renata, mais astuta, foi direto no coração e falou: Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. A gente tá aqui justamente para cuidar da senhora, para garantir que nada falte. Mãe, a gente não quer que a senhora se precipite. Deixa isso quieto por enquanto. A prioridade é a sua saúde e seu bem-estar, completou Antônio, tentando esconder o nervosismo. Eles começaram a me cercar ainda mais. Todo dia era uma visita, um cafezinho, um convite forçado. Se eu espirrava, Renata já dizia saúde. Se eu comentava que a luz do quintal queimou, Antônio no dia seguinte já estava lá com escada e lâmpada na mão. Mas eu sabia. Tudo era fachada. Eles não queriam saber de mim. Queriam saber do que eu poderia deixar para eles. E quanto mais eles forçavam a máscara de bons filhos, mais eu me divertia por dentro. Porque eu já sabia qual seria o destino de cada um. Eles não faziam ideia. Mas o jogo já estava decidido. E eu estava só esperando o momento certo de virar a última carta. Nos dias seguintes, o desespero deles ficou escancarado. Antônio começou a aparecer com frequência quase sufocante. Trazia pão fresco, flores murchas da feira e até uma garrafinha de vinho barato, fingindo gentileza. Renata, por sua vez, virou a filha perfeita. Lavava a louça, passava a roupa, até arrumou meu armário. Coisa que nunca se prestou a fazer, nem na adolescência. Mas eu sabia que cada sorriso era uma moeda apostada. E enquanto eles jogavam sujo, eu já tramava o meu movimento final. Com a ajuda de um advogado, fiz meu testamento e fomos até o cartório, com os documentos em mãos e a cabeça fria como pedra. Assinei tudo, formalizei meu testamento. Decidi quem ficaria com cada centavo da fortuna que eles nem sabiam o tamanho. Fiz questão de registrar até o último detalhe, para não deixar brecha para nenhum deles contestar. Na saída, parei na praça, comprei um sorvete de casquinha e me sentei num banco, observando o movimento da rua. Respirei fundo, com um sorrisinho no canto da boca. Porque naquele momento, pela primeira vez na vida, eu me senti no controle de tudo. Eles achavam que me manipulavam. Mas eram eles que estavam no meu tabuleiro. E o cheque-mate já estava pronto. Faltava só o momento certo para derrubar as peças. Depois que o testamento ficou pronto e tudo estava devidamente assinado, eu sabia que faltava apenas uma coisa: escolher o momento certo para revelar. Mas eu queria que fosse do meu jeito, sem pressa, sem gritaria, sem lágrimas forçadas. Queria que eles olhassem bem nos meus olhos na hora em que descobrissem tudo. Foi então que tive a ideia. Numa manhã de sábado, peguei o telefone e liguei primeiro para o Antônio. Falei para ele: Filho, tô com saudade. Pensei em fazer um almoço aqui em casa no domingo. Só eu, você e sua irmã. Bem simples. Topa? Ele topou na hora, com uma animação que eu sabia que não era de saudade. Em seguida, liguei para Renata. Filha, tô organizando um almoço de família amanhã. Quero vocês aqui. Faz tempo que não reunimos todo mundo. Quá. Ela também aceitou de imediato, até com um falso entusiasmo dizendo: Ah, mãe, que alegria! Estávamos mesmo querendo passar mais tempo com a senhora. Eu ri por dentro, mas mantive o tom doce dizendo: Vai ser bom. Quero conversar com vocês. É importante.
O tom da minha voz foi o suficiente para deixar o ar no telefone mais denso. Naquele domingo acordei cedo, preparei um almoço simples, igualzinho aos de antigamente. Arroz, feijão, frango assado, salada de tomate e suco de laranja fresco. Arrumei a mesa com a toalha de crochê antiga, aquela que Renata sempre dizia ser cafona. Quando eles chegaram, vieram sorrindo como bons atores. Beijos, abraços, elogios falsos à comida e aquele clima de família feliz. Mas eu já sabia que por trás de cada gesto tinha ansiedade. Eles queriam saber o que eu tinha a dizer. Queriam saber do dinheiro, da tal herança. Sentamos à mesa. Servi o almoço como sempre fiz. Eles comeram com a pressa dos famintos, mas com o olhar nervoso. Depois que recolhi os pratos, me sentei com um caderninho nas mãos. Os dois me olharam como crianças prestes a levar bronca. Eu sorri e disse com a calma de quem tem o mundo nas mãos: agora vamos conversar. Chegou a hora de eu contar tudo. Vi o brilho nos olhos deles, a respiração acelerada, os sorrisos que se abriram como flores venenosas. Mas eu estava calma, porque naquele momento só eu sabia o final da história. O silêncio naquela mesa dava para cortar com faca. Antônio e Renata se entreolhavam, ansiosos, como se estivessem prestes a receber a melhor notícia de suas vidas. Eu mantinha meu sorriso calmo, mexia no meu caderninho, folheando devagar, como quem busca algo muito importante. Então disse: antes de qualquer coisa, quero dizer que eu passei anos ouvindo cada palavra de vocês. Vi como me tratavam, como agiam quando achavam que eu não tinha mais utilidade. Os dois forçaram sorrisos amarelos. Ah, mãe! Que isso? Disse Antônio, tentando disfarçar. Renata emendou: a senhora sabe que sempre cuidamos da senhora. Eu ri com aquele riso baixo, de quem já ouviu mentira demais na vida, e falei: vocês nunca se importaram comigo. Sempre me olharam como peso, como despesa. E agora, com essa história de dinheiro, resolveram virar filhos dedicados? Eles ficaram quietos, desconfortáveis, se remexendo nas cadeiras. Foi então que eu soltei a primeira bomba. Com a voz mansa, mas firme, disse: eu herdei uma fortuna milionária há alguns meses. Tudo no meu nome. Uma herança inesperada que mudou minha vida. Os rostos deles se transformaram. Os olhos de Renata se arregalaram, a boca entreaberta, sem conseguir esconder a surpresa. Antônio ficou vermelho, suando, quase derrubando o copo de suco ao tentar segurá-lo. Mãe, isso é sério? Ele perguntou com a voz trêmula. Sério, respondi, olhando nos olhos dos dois. Eles se inclinaram na mesa num misto de euforia e choque. Renata foi a primeira a tentar mascarar o interesse, dizendo: nossa, mãe, a senhora deve ter ficado tão assustada, né? Mas não se preocupe, estamos aqui para ajudar a cuidar de tudo. Família é para isso. Antônio não ficou atrás e falou: é isso aí, mãe. Imagina o trabalho que dá administrar esse tipo de coisa. Ainda bem que a senhora tem a gente. Eu apenas sorri e disse de modo irônico: pois é, ainda bem que eu tenho vocês. Fechei o caderno devagar, observando cada expressão gananciosa, cada olhar de cobiça que mal cabia nos rostos deles. Por dentro, eu já saboreava o momento em que eles iam descobrir a verdade completa. Porque eles achavam que eu tinha feito tudo sozinha. Mal sabiam que o destino deles já estava selado. Eles estavam prestes a explodir de ansiedade. Antônio tamborilava os dedos na mesa, suando frio. Renata apertava as mãos no colo, com um sorriso falso que já começava a tremer. Eu mantinha minha calma, saboreando cada segundo. Pois bem, continuei. Com essa herança toda, eu decidi que era hora de pensar no meu futuro. E também no de quem realmente merece. As pupilas dos dois dilataram. Claro, mãe! A senhora merece tudo de melhor, Renata disse, se inclinando sobre a mesa. É, mãe. E a gente tá aqui justamente para ajudar a senhora a administrar tudo isso, né? Afinal, família é família. Completou Antônio, com um tom de falsa humildade. Foi então que eu soltei com a voz firme e sem pressa. Pois eu já tomei todas as decisões. Já registrei tudo no cartório. O silêncio caiu como uma bomba.
Eles ficaram pálidos. Renata foi a primeira a perder a compostura. Como assim, mãe? Registrou o quê? A senhora não conversou com a gente antes? Antônio se inclinou nervoso e disse: É, mãe, essas coisas precisam ser decididas em família. A senhora não podia ter feito nada sem a nossa opinião. Eu sorri e sem pressa disse: Engraçado. Opinião de vocês eu nunca tive quando precisei de ajuda, né? Quando eu adoecia, quando eu passava dificuldades, quando eu precisava de companhia. Aí eu era invisível. Agora virei importante? Eles se calaram, envergonhados. Ou talvez apenas irritados por não terem como rebater. Então eu continuei. Cortante. Toda a minha herança, cada centavo, eu deixei registrado para quem realmente esteve do meu lado. Para quem me respeitou. Para quem me amou de verdade. Não para você. Também irei ajudar pessoas que necessitam de verdade. Não quem só olha os outros com interesse. Renata arregalou os olhos em choque e disse: O quê? A senhora tá dizendo que não vai deixar nada pra gente? Antônio já tremia de raiva. Mãe, a senhora ficou maluca? Isso é um absurdo. A gente é sangue do seu sangue. Eu olhei firme para os dois e disse, com a serenidade de quem venceu: Vocês nunca foram minha família. Sempre me enxergaram como um fardo, um empecilho, uma carteira ambulante. Agora, a vida devolveu para vocês o que vocês me deram. Nada. Levantei-me da mesa sem pressa e concluí: Podem sair da minha casa agora. O almoço acabou. E a partir de hoje, o vínculo entre nós também. Eles ficaram ali, paralisados, digerindo a derrota. Mas eu já não me importava, porque naquele momento, pela primeira vez, eu era dona de mim. O silêncio que se formou naquela sala foi mais pesado que qualquer grito. Antônio e Renata continuavam sentados, pálidos, sem reação, como se não acreditassem no que tinham ouvido. Eu permaneci de pé, serena, olhando para eles com a calma de quem já não tinha medo de nada. Vocês podem levantar agora, repeti com firmeza. O almoço acabou, e aqui vocês não têm mais lugar. Renata foi a primeira a se levantar, com as mãos trêmulas, o rosto vermelho de vergonha e ódio, disse: A senhora vai se arrepender disso, mãe. Vai terminar sozinha, sem ninguém. Eu apenas sorri e falei: Sozinha eu já estava há muito tempo, minha filha. Só agora vocês não podem mais fingir que se importam. Antônio levantou em seguida, sem dizer uma única palavra. Apenas me lançou um olhar de rancor, como quem perde uma guerra que achava ganha. Eles saíram sem olhar para trás, deixando a porta aberta. Eu caminhei até a entrada, fechei a porta com calma e travei a fechadura, como quem sela um ciclo. Naquele instante, senti um alívio profundo, como se, junto com eles, tivesse saído de casa o peso de anos de humilhação, desprezo e fingimento. O sol da tarde iluminava a sala. A mesa estava posta, ainda com restos de comida e copos sujos, mas o ambiente parecia mais leve, mais limpo, mais meu. Naquela mesma noite, preparei meu café com pão com manteiga, sentei na minha cadeira de balanço e, pela primeira vez, senti uma paz que eu nem lembrava mais que existia. Sem fingimentos, sem visitas falsas, sem chantagens emocionais. Ali, sozinha, com meu café simples, eu me sentia mais rica do que qualquer um poderia imaginar. Porque agora, além da herança, eu tinha o que mais importava: respeito próprio, liberdade e dignidade. Os dias que se seguiram foram os mais leves que já vivi. Sem ligações, sem visitas forçadas, sem o peso das máscaras alheias. A casa ficou em silêncio. Mas era um silêncio bom, acolhedor. Um silêncio que não sufocava, que me abraçava. Comecei a viver no meu próprio ritmo. Fazia meus passeios pela manhã, ia até a feira, comprava minhas frutas frescas, tomava um café na padaria da esquina. Cumprimentava os vizinhos que sempre foram gentis, mesmo nos tempos em que eu era só a velha pobre da rua. Mas agora, com a herança segura, comecei a fazer algo que ninguém imaginava. Passei a ajudar discretamente algumas pessoas do bairro que eu sabia que precisavam.
Ajudava com uma compra aqui, pagava um remédio ali, sempre sem alarde, sem deixar meu nome exposto. Quando vi, já tinha conseguido reformar o parquinho da praça, doar roupas para um abrigo de idosos e até financiar um curso de costura para as mulheres da vila. Tudo no anonimato, porque eu sabia o valor do silêncio. A herança que eu tinha herdado não era para esbanjar, era para devolver ao mundo o que a vida, um dia, tinha me tirado. A sensação de pertencimento. Minha casa, antes vazia de afeto, agora recebia visitas sinceras. Vizinhas que vinham dividir um bolo. Crianças que passavam para me contar novidades da escola. Sem interesses, sem segundas intenções. Eu ria como não ria há anos. E todas as noites, antes de dormir, eu agradecia. Não pelo dinheiro, mas pela chance de ter aprendido que a maior fortuna da vida é poder viver com dignidade, cercada de gente verdadeira. Com o passar dos meses, minha rotina simples virou um exemplo no bairro. Sem que eu percebesse, as pessoas começaram a me olhar diferente. Não pelo dinheiro, porque ninguém jamais soube dos valores que eu realmente tinha, mas pela maneira como eu conduzia minha vida. As vizinhas comentavam entre si: Dona Laura é diferente. Ela tem uma paz que a gente não entende. As mulheres da vila me procuravam para pedir conselhos, não por interesse, mas por confiança. Dona Laura, como a senhora aguenta tudo com tanta calma? Me perguntavam. Eu sempre sorria e dizia: a gente aprende, minha filha. A dor ensina, mas a dignidade cura. Passei a ser vista como uma mulher sábia, forte, respeitada. Mas eu nunca precisei contar sobre a herança, nem sobre o que aconteceu com meus filhos. Era como se a própria vida já tivesse espalhado minha história, sem que eu dissesse uma palavra. As crianças me chamavam de Vovó Laura da Praça. E toda vez que alguém passava pela minha casa, batia no portão só para dar um bom dia. Meu nome, que antes era apenas um nome entre tantos, agora carregava um peso bom, um respeito que eu nunca pensei que um dia teria. E tudo isso, sem gritar, sem cobrar, sem exigir. Foi aí que eu entendi de vez. Não era o dinheiro que tinha mudado minha vida. Foi a liberdade de escolher quem merecia estar nela. Numa tarde nublada, enquanto eu cuidava das plantas do quintal, ouvi alguém bater no portão. Levantei devagar, limpei as mãos no avental e fui atender. Quando abri, vi um rosto que eu já não via há meses. Era o Antônio, sozinho com os olhos baixos, o rosto abatido e um ar de quem já havia perdido todas as guerras. Ele ficou parado ali, sem coragem de entrar, com as mãos nos bolsos, e um suspiro pesado disse: Mãe. A palavra saiu seca, quase como um sussurro. Eu mantive minha postura, firme, sem frieza, mas com a serenidade de quem não devia mais nada a ninguém, e perguntei: O que você quer, Antônio? Ele abaixou ainda mais o olhar e falou: Não vim pedir nada, nem falar sobre dinheiro. Só queria dizer que a senhora tinha razão. Fiquei em silêncio, esperando. Então ele continuou: Eu perdi tudo, mãe. A casa, o emprego, até minha mulher me deixou. E hoje eu vejo que a senhora só queria ser respeitada. Só queria um pouco de consideração. A voz dele estava embargada, mas eu não senti pena. Senti apenas um alívio por não carregar mais aquela dor. Ele continuou: Não espero que a senhora me perdoe, nem que me aceite de volta. Só queria dizer isso. E que eu me arrependo. Eu respirei fundo e respondi com firmeza, olhando nos olhos dele: O perdão eu já dei, Antônio. Mas o espaço na minha vida, esse não tem mais como. Ele assentiu com lágrimas nos olhos e virou-se para ir embora, sem insistir. Eu fechei o portão com tranquilidade e voltei para o meu quintal, com a alma leve. Porque naquele instante, eu tive a certeza: algumas portas, quando a gente fecha, nunca mais precisam ser abertas. Depois daquele dia, nunca mais vi o Antônio. Nem ele, nem Renata. E, sinceramente, eu não senti falta. A vida seguiu no meu ritmo tranquilo. Minhas manhãs eram feitas de café coado e pão na chapa. As tardes,
de costuras leves e conversas com as vizinhas no portão. As noites, de chá de erva cidreira e música baixa no radinho antigo. Eu dormia com a consciência tranquila, sem pesos, sem dúvidas, sem fantasmas rondando meu travesseiro. Às vezes, enquanto molhava as plantas, eu me pegava pensando em tudo o que aconteceu. Não com tristeza, não com rancor, mas com aquela lucidez que só a dor bem vivida traz. Percebi que o dinheiro nunca foi o problema, nem mesmo a solidão. O que me feriu no passado foi acreditar que eu precisava da aprovação de quem nunca me enxergou de verdade. Hoje eu sei, eu não preciso mais provar nada a ninguém. Não preciso de filhos bajulando, de parentes falsos, nem de vizinhos curiosos. Basta ter o essencial: paz, respeito próprio e a liberdade de escolher quem merece caminhar ao meu lado. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que a verdadeira riqueza dessa vida é simples. É poder dizer não, sem medo. É fechar a porta quando for preciso. E, acima de tudo, é nunca abrir mão da própria dignidade. Hoje eu sigo vivendo no meu cantinho, do meu jeito, sem pressa, sem visitas forçadas, sem ligações carregadas de interesses. Minha casa continua simples, mas cheia de cor, de cheiro de bolo, de plantas bem cuidadas. Na varanda, a cadeira de balanço me espera todos os fins de tarde, quando o sol começa a se despedir e o céu fica pintado de laranja. Eu me sento ali com meu café fumegante entre as mãos e um sorriso discreto no rosto. Não porque eu ganhei a herança, não porque cortei laços, não por ter vencido uma guerra, mas porque, pela primeira vez na vida, eu vivo de acordo com a minha verdade, sem máscaras, sem amarras, sem precisar me curvar diante de ninguém. Às vezes, algumas vizinhas me perguntam como eu consegui virar essa página. Eu apenas sorrio e digo com um brilho no olhar: a gente não precisa que o mundo mude para ser feliz. Às vezes, tudo o que a gente precisa é ter coragem de fechar a porta certa. E volto a balançar na minha cadeira, olhando o céu, com a alma leve, sabendo que fiz o que era certo. Porque, no final das contas, a maior fortuna que eu herdei nessa vida foi a minha liberdade. Se você gostou da minha história, deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Tem muita história boa para acompanhar. Também comente aqui embaixo sua cidade e o que achou do vídeo. Compartilhe essa história com alguém que também vai gostar. Nos vemos por aí. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.